Ao longo dos últimos anos, não foram poucas as tentativas de adaptar um game de sucesso para os cinemas. Pois se um jogo fez sucesso nos consoles, ele também faria o mesmo sucesso nas telonas, né? Bom, não foi bem esse caso. No terceiro episódio do Cinegame, vamos falar um pouco mais de jogos que foram adaptados para o cinema. Com os videogames ganhando popularidade, não demorou muito para que Hollywood olhasse para essa mídia com outros olhos. O primeiro passo do gênero do cinema foi com o filme O Gênio do Videogame, que acompanha a jornada de dois garotos que fogem de casa para participar de um maior torneio de videogames do mundo. O filme em si não adapta nenhum jogo em específico, mas é interessante por todo o marketing feito para o Nintendinho. Bom, mas o primeiro game que realmente saiu dos consoles para as telas foi o filme do famoso encanador, Super Mario Bros. O filme estreou em 1993, quase 10 anos após o lançamento do primeiro jogo para o Nintendinho. A aposta para o filme era bem alta, já que o game era um dos mais famosos da época. Mas mesmo adaptando os personagens clássicos como Luigi, Princesa Daisy, o dinossauro Yoshi e os Goombas, a história era completamente diferente do jogo. No filme, Mario e Luigi não são irmãos, e sim pai e filho. São transportados para um universo alternativo onde a humanidade evoluiu dos dinossauros. E nessa realidade, a Terra é governada pelo Rei Bowser, que quer unir os dois universos para poder governá-los. Com isso, Mario e Luigi usam botas especiais para dar os pulões que são sua maior habilidade nos games. Mesmo hoje sendo considerado um clássico cult, na época do seu lançamento o filme não foi bem recebido pela crítica, tendo uma bilheteria bem morna e um roteiro sofrível. Depois de Mario, a próxima grande tentativa de adaptar um game famoso foi com o filme The Street Fighter, lançado em 1994. Talvez mais famoso até que Super Mario Bros., o game de luta da Capcom fez com que vários adolescentes dos anos 80 e 90 gastassem horas na frente do videogame e dos fliperamas. Quando o longa chegou aos cinemas, logo toda aquela empolgação foi substituída pela decepção. O filme tinha pouquíssimas características do game, tendo sua trama alterada para um contexto de guerra ao invés de um clássico torneio de lutas. E também substituindo o personagem principal, que seria o guerreiro Ryu, pelo militar Guile, que foi interpretado por Jean-Claude Van Damme. Fora que todos os personagens do longa foram severamente descaracterizados. Para ser justo, a única coisa igual nas duas versões é o nome. Apesar de ter uma qualidade duvidosa, o filme foi muito bem nas bilheterias, faturando quase o triplo do orçamento inicial. Mesmo que tenha se tornado um exemplo de como não fazer uma adaptação, o longa é lembrado com um certo carinho por ter sido o último trabalho do ator Raul Julia, que interpretou o vilão Bison. O próximo a tentar a sorte nas telonas foi o game Mortal Kombat. A saga de lutas sanguinolentas teve seu primeiro filme lançado em 1995, e até que foi bem fiel às suas origens. Na história, Johnny Cage, Sonya Blade e Liu Kang são convocados pelo deus do trovão Raiden para disputar o torneio de Mortal Kombat e assim impedir que as forças de Shao Kahn vencessem o torneio e tivessem o direito de invadir a Terra. A princípio, pode parecer um enredo simples, mas a história é muito bem montada e linear, e o mais importante, respeita seus principais personagens que têm o destaque merecido em tela. Houve até uma sequência intitulada A Aniquilação, que não teve a mesma originalidade de seu antecessor, e fracassou. Hoje existem boatos de que um reboot esteja em produção sob o comando de James Wan. Outro jogo que foi adaptado, mesmo sendo mais desconhecido, foi o game de fliperama Wing Commander, que simulava batalhas de naves, que foi adaptado em 1999. O filme trazia Freddie Prinze Jr.
e o Matthew Lillard nos papéis principais. Reconhece eles? Uma curiosidade interessante é que o filme exibiu a primeira prévia de Star Wars: A Ameaça Fantasma nos cinemas, o que alavancou demais a bilheteria do filme. A partir dos anos 2000, aconteceu um tsunami de adaptações de games para o cinema. Havia pelo menos um filme lançado por ano. O recente sucesso dos filmes baseados em quadrinhos contribuiu para essa enxurrada, já que os estúdios apostavam que essa seria a próxima grande jogada para fazer sucesso. Escolhido para inaugurar a nova década foi a adaptação do game Tomb Raider, que trouxe a Angelina Jolie no papel da protagonista Lara Croft. O filme foi muito bem nas bilheterias, e até que era legal. O mesmo já não pode ser dito de sua sequência, intitulada A Origem da Vida, que já não trazia muito da originalidade que foi vista no primeiro filme, e tinha um ritmo meio chato. Após o fracasso do segundo filme, a franquia ficou um bom tempo na geladeira, até ser ressuscitado com um reboot intitulado Tomb Raider: A Origem, em 2018, desta vez com Alicia Vikander no papel principal. O próximo da lista conseguiu mais sucesso do que os seus antecessores, conseguindo ganhar várias sequências. Trata-se da franquia Resident Evil, que ganhou 6 filmes, tendo sido encerrado em 2017. O primeiro longa chegou aos cinemas em 2002 e trazia a essência do terror presente no game. Além disso, trouxe elementos novos como a protagonista Alice, vivida no filme pela atriz Milla Jovovich. Personagens nascidos nos jogos como Jill Valentine até que apareceram nas sequências, mas sem ganhar o destaque que tinham nos games. A franquia foi encerrada em 2017, com um capítulo final, mas a Netflix anunciou recentemente uma série de 8 episódios baseados no game. Com o tempo, começaram a perceber que esses filmes quase sempre apresentavam muitos problemas nas narrativas, já que, como visto no episódio anterior, não é tão simples adaptar a história de um game em um filme, e logo o gênero foi taxado como problemático. Games muito populares ganharam adaptações, e poucos conseguiram entregar um produto final de qualidade. Então, a partir do ano de 2010, as adaptações começaram a aparecer menos nos calendários das grandes produtoras de Hollywood. O game mundialmente famoso de RPG online chamado World of Warcraft foi um dos games que ganhou uma adaptação, em 2016. Por ser um RPG com um mapa imenso e uma história complexa, a missão de adaptar o game era uma tarefa extremamente difícil. E mesmo trazendo rostos conhecidos, como o ator Travis Fimmel, famoso por interpretar Ragnar na série Vikings, o filme não conseguiu trazer algo que empolgasse tanto quanto o game, mesmo sendo até que um bom filme. Outra grande franquia que resolveu se arriscar nas telonas foi Assassin's Creed. O filme procurou inovar e apresentar um protagonista e uma história inéditas até então. O longa é ambientado durante a Revolução Espanhola e o protagonista Aguilar é interpretado pelo ator Michael Fassbender. Toda a originalidade do game de inserir o espectador em um contexto histórico relevante na história é perdida em uma narrativa monótona que parece que não vai a lugar algum. E como resultado, o filme foi outro que não conseguiu superar a expectativa dos fãs. Desde que as adaptações dos games apareceram nos cinemas, sempre houve muita expectativa dos gamers em ver seus jogos favoritos tomando forma nas telas. Mas a questão imersão narrativa quase sempre foi um fator que estragou a experiência, seja com protagonistas descaracterizados ou histórias que não foram fiéis ao material original. No final de 2019 tivemos a adaptação da saga The Witcher pela Netflix. Além de ter um foco maior nos livros, a série também traz muitos elementos que os fãs mais assíduos de Geralt de Rivia adoraram. Além disso, os fãs ficaram animados em ver o famoso bruxo ganhar a vida na pele do ator Henry Cavill. Apenas em alguns meses depois, o filme do Sonic chegava aos cinemas, em março de 2020, e para a surpresa de muitos, o filme foi bem legal, com uma adaptação digna do famoso ouriço corredor e do seu vilão Robotnik, vivido pelo ator Jim Carrey. Claro que a adaptação ficou fiel ao game devido à repercussão negativa da primeira versão. Com isso, eles acabaram levando o feedback da galera e assim corrigindo para a nova versão. Por fim, mesmo que contestados, as adaptações dos games vêm apresentando uma boa melhora.
E parece que a indústria do cinema vai investir ainda mais pesado nessas produções. Games como The Last of Us, um reboot de Mortal Kombat e sequências para o filme do Sonic e a série The Witcher já foram anunciadas. Resta agora torcer para que os personagens que tanto amamos sejam respeitados e tenham suas histórias contadas de forma correta, deixando de ser apenas um produto que é feito para ganhar dinheiro.